Ó, já que estamos falando de 2026, disputa, teve uma fala ontem dele que é o homem forte na política, ex-ministro, ex-prefeito, hoje secretário, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Ontem ele participou de um evento e ele deu uma declaração forte. Ele diz que Tarcísio exagerou um pouco e não pode se apresentar como um bolsonarista. Vamos entender a fala do Gilberto Kassab, que é secretário de Tarcísio, né? Ele é secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo. Ele afirmou que o governador exagerou um pouco e errou ao se apresentar como um candidato bolsonarista. O presidente do PSD afirmou que o governador do estado deveria ter se expressado melhor. Ele diz: o melhor candidato é o Tarcísio, abre aspas, foi o que ele disse. Se ele for candidato, o meu partido vai apoiar. Mas ele tem errado, disse ele. Daqui para trás, ele exagerou um pouco. Ele não pode se apresentar como bolsonarista. Ele tem que ser um líder acima de tudo. E ele vai se apresentar. Foi o que ele disse num evento fechado nesta segunda-feira. Gilberto Kassab defendeu ainda que Tarcísio seja um candidato de centro-direita. Disse ele, abre aspas, não tem nenhum sentido ele se apresentar como candidato de direita. Ele até pode ser de direita, se quiser, mas tem que ser candidato de centro-direita, senão vai perder a eleição. Tá certo aí o Kassab? A análise política dele tá certa, Josias? Tá, a gente vem dizendo isso aqui, né, Fabíola, há algum tempo. O Tarcísio, ele se bolsonarizou e, com isso, ele se distanciou do eleitorado que vai definir a eleição do ano que vem. Há dois polos, o eleitorado radicalmente bolsonarista, que hoje a Quest estima em 13%, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse eleitorado vai votar no que for, no que estiver do lado oposto ao do Lula. E há o eleitorado cativo do Lula, que não votará, não admite votar em nenhum outro candidato. E há um miolo que tende a definir a eleição, que é o miolo de centro, que definiu, aliás, a eleição de 2022 em favor do Lula. Muita gente que nem gostava do Lula votou nele para mandar o Bolsonaro mais cedo para casa. E o Tarcísio de Freitas, se ele se consolida como um outro Bolsonaro, ele pode afugentar esse eleitorado de centro que vai definir a eleição, né? E hoje se verifica, Fabíola, que a família Bolsonaro não vai entregar o osso de graça. Então você vai ter o Bolsonaro em 2026, ele vai ser um líder na prisão. Ou prisão em regime fechado, ou prisão domiciliar, mas será um líder na prisão. E há uma corrida de vários governadores para obter o apoio dele. A meu juízo, essa corrida é um grande equívoco, porque o eleitorado do Bolsonaro, ele virá por gravidade para aquele político que tiver a competência de se consolidar como um adversário potencial e competitivo do Lula em 2026. Esse político, que poderia ser o Tarcísio de Freitas, se tivesse a dimensão que é esboçada nas declarações do Gilberto Kassab, um líder autônomo, de direita, representante desse conservadorismo que, sendo racional, já abandonou o Bolsonaro lá atrás, em 2022, pode até ter embarcado na canoa dele por conta do antipetismo que vicejava em 2018. Então, esse antipetismo refluiu em 2022, ele ainda existe e é muito forte. Mas hoje se contrapõe ao antipetismo um antibolsonarismo, que também é muito forte. Então, se o Tarcísio tivesse dimensão para enxergar o seu papel e se firmar como esse líder conservador, mas não arcaico, se ele tivesse essa dimensão, ele poderia se consolidar como um adversário competitivo do Lula. Mas se ele se apresenta como um novo Bolsonaro subalterno, agora mesmo está ensaiando um novo pedido no Supremo para visitar o Bolsonaro na cadeia, lá na carceragem da Polícia Federal, para rastejar pelo apoio do Bolsonaro, aí ele vai se descredenciando. Bolsonaro por Bolsonaro, a plateia pode preferir a Michele ou o Flávio Bolsonaro, e o Bolsonaro, como disse, não vai entregar esse osso de graça. Está ensaiando aí empurrar um nome da família
para a urna de 2026. Então, o Kassab tem razão. A essa altura, estamos chegando ao final de 2025, já era tempo de o Tarcísio definir que tamanho ele deseja ter na disputa de 2026. Se vai ficar em São Paulo e disputar lá a reeleição ao governo de São Paulo, ou se vai tentar a sorte das urnas federais, a sorte das urnas presidenciais. Se ele tem essa pretensão, já era hora de se comportar de maneira mais compatível com o sonho, Fabiola, porque hoje ele ao cortejar o apoio do Bolsonaro e dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador de toga, que o Bolsonaro é inocente, que não há comprovação de golpe no Brasil, aí ele se torna um sub-Bolsonaro. E sendo um sub-Bolsonaro, o eleitor mais radical talvez prefira um Bolsonaro legítimo. Então, do modo como se comporta hoje, o Tarcísio nem merece disputar a presidência da República, Fabiola. Eu lembrei agora, Josias, que na semana passada a maravilhosa professora Hermínia Tavares esteve aqui. Ela estava fazendo essa análise, né, do Tarcísio, falando que o cavalo estava passando na frente dele, né, e a postura dele, né, se ele iria ou não virar as costas de certa maneira ou evitar esse bolsonarismo. Mas a grande pergunta, Sakamoto, que as pessoas também fazem é: mas será? Porque o Kassab está dizendo que ele tem que se vender como um centro-direita. Mas será que Tarcísio é um centro-direita? Ele é um direita? Ele é um bolsonarista? Bom, eu queria te ouvir a respeito. Quem é Tarcísio? Qual é o espectro político de Tarcísio, o governador de São Paulo? Para quem está conosco na TV, o intervalo, Sakamoto comenta no nosso YouTube. Vai lá, Sakamoto. Fabiola, seria fácil falar, porque tem toda uma disputa na internet, que ele é, não é, etc e tal. A questão é que eu acho que o que ele pensa e o que ele é menos importante, são menos importantes agora do que aquilo que ele faz crer que ele é. Ou seja, o que ele pensa, sinceramente, internamente, é menos importante do que a fantasia que ele está vestindo. E a fantasia que ele está vestindo é de bolsonarista. Entendeu? Se você for pegar a trajetória do Tarcísio, né, inclusive a própria briga inteira de Eduardo Bolsonaro com ele, fala assim, o Tarcísio não é um direita raiz. O Tarcísio fez teve cargos de confiança no governo do PT, né, é uma pessoa que tinha um diálogo, inclusive teve um diálogo forte com o próprio Fernando Haddad para aprovação na época da reforma tributária, batendo de frente com o bolsonarismo, né? Então, o que acontece? Só que acontece o seguinte, por conta da questão eleitoral, o Tarcísio vestiu a fantasia bolsonarista. E aí ele acabou caindo numas cascas de banana. Ele tava, tipo, sabe aquela casca de banana que tá do outro lado da rua? Você atravessa a rua para cair na casca de banana que não tinha nada a ver na história? Pois é. Aí ele faz o quê? Mete um boné Make America Great Again quando o Trump toma posse. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que depois, quando o Trump começa a lascar o Brasil com sanção, todo mundo ressuscita aquela foto, né? Aí ele vai e elogia o Trump quando o Trump também bate no Brasil. Por quê? Por conta da questão do Bolsonaro. Aí, a porrada pegou muito mal. A porrada do Trump pegou muito mal na opinião pública. Aí o Tarcísio dá aquela refugada. Sabe, ele tenta articular com o Supremo Tribunal Federal para liberar o Bolsonaro, para o Bolsonaro poder negociar isso. Gente, como foi informado. E aí é uma situação super complicada, porque ele acaba o quê? Sobe num carro de som na Avenida Paulista, dá entrevistas atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando Alexandre de Moraes, xingando o ministro do Supremo. Então, ou seja, no final das contas, Fabiola, não importa se o Tarcísio é ou não é bolsonarista, ele vestiu a fantasia de bolsonarista e tem, na verdade, desfilado publicamente com essa fantasia. E o problema é que esta fantasia está saindo de moda. Tem pouca gente, como o Josias Benco lembrou, 13% a 15%, que gostam de usar essa fantasia. Uma parte significativa dos eleitores não quer. A parte significativa dos eleitores quer uma outra coisa que é novidade. O Kassab está de olho nisso. Só que, como o Tarcísio precisa também da bênção do Bolsonaro, porque esses votos do Bolsonaro não são desprezíveis, né? Então, continua fantasiado. Os votos e também ele tem uma dívida histórica com o Bolsonaro, aliados dele já falaram isso, né?